Olá, iremos apresentar uma situação-problema na matéria de Projetos Integradores 5 com a professora Cláudia Lousada. O grupo é composto por Glória Maria, Flávio Luan, Lauriane Lopes, Noemi Araújo, Valbeane Ferreira, Manuel Jorge, Cícero da Silva, David Tavares e Johnny Souza. Aplicação de conteúdos nas turmas de terceiro ano do ensino fundamental. Tempo estimado 20 minutos. Competências e habilidades trabalhadas de acordo com a BNCC para uma turma do ensino fundamental. Competências específicas. A 2, que é desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. A 8, interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas, para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. Habilidades específicas. A habilidade 5 é utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais. A 7, resolver e elaborar problemas de multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10, com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculos e registros. A 8, resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro até 10, com resto zero e com resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa e de medida, por meio de estratégias e registros pessoais. E a 21, comparar visualmente ou por superposição áreas de faces de objetos, de figuras planas ou de desenhos. Situação problema 2. No fundo de uma caixa de bombons, há 4 fileiras de 10 bombons, cada uma, formando uma camada. A caixa tem 3 camadas de bombons. Quantos bombons ao todo vem na caixa? Aí estamos vendo representada a caixa, a terceira camada de bombons, a altura, 10 bombons e 4 bombons na largura. Situação problema 2, que é a que o nosso grupo ficou, e o primeiro caso, caso 1 da resolução. Então, podemos resolver por meio da adição e ou multiplicação. Se uma camada é composta por 4 fileiras de 10 bombons, logo temos que 10 vezes 4, que é igual a 40, ou 10 mais 10 mais 10, mais 10, que é igual a 40, como estamos vendo aí na figura demonstrada com os bombons. Tá? Observa, né? Que são 10 bombons na coluna da altura e na largura nas fileiras, 4 bombons cada fileira. E se 40 bombons formam uma fileira, para determinar o número de bombons em 3 fileiras, basta multiplicar por 3 ou somar o número 40 3 vezes.
40 mais 40 mais 40, que é igual a 120, ou 40 vezes 3, que é igual a 120. E na figura que nós estamos vendo, ajuda o aluno a entender esse cálculo. Ele visualiza o cálculo para poder entender por que o resultado é 120. Situação problema 2 ainda, agora o caso 2, a outra forma de resolução. Podemos resolver também, primeiro multiplicando o número de camadas pelo número de fileiras, ou seja, 3 vezes 4, que é igual a 12. Como estamos vendo aí na imagem. E agora, multiplicamos por 10, que é o número de bombons em cada fileira. Um aluno que já tenha um pouco mais de conhecimento na parte de multiplicação, saberia que multiplicar por 10 um número inteiro é o mesmo que acrescentar o zero à direita. Ou seja, se tínhamos 12, acrescentando o zero à direita, ficamos com 120. Agora, a situação problema 4. Quantos tijolos Manuel precisa colocar para terminar de construir o muro? Então, tá aí a figura do muro. Observando, vamos ver. O caso 1. Vamos ver uma maneira de solucionar esse problema. No muro apresentado na questão, existem 6 tijolos na base com uma altura de 5 tijolos. Então, sabemos que para calcular a quantidade de tijolos do muro, teremos que saber o valor do comprimento da base vezes o comprimento da altura. Sabendo que a base é composta por 6 tijolos e a altura por 5 tijolos, faremos a multiplicação 6 vezes 5, que é igual a 30. Ou 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, que é igual a 30. Mas o problema pergunta: quantos tijolos faltam? Então, vamos contar quantos tijolos tem no muro incompleto e fazer a subtração para saber quantos tijolos faltam. Observamos que em algumas fileiras existem tijolos pela metade. Então, iremos separar. Tijolos inteiros, 15. Tijolos pela metade, 3, que representa 1 tijolo e meio. Total, 15 tijolos mais 1 tijolo e meio, que é igual a 16 tijolos e meio. Agora, subtraindo, 30 tijolos menos 16 tijolos e meio é igual a 13 tijolos e meio. Portanto, faltam 13 tijolos e meio para completar o muro. Nessa mesma situação, problema 4, vamos ver o segundo caso da resolução. Observando a imagem, vemos que a base do muro possui 6 tijolos inteiros. Indo de fileira em fileira, vamos completando até chegar à mesma medida da base, levando em conta que existem metade de tijolos em algumas fileiras. Ao completarmos os tijolos das fileiras, encontramos 13 tijolos inteiros e uma metade de tijolo, totalizando 13 tijolos e meio. Essa atividade utiliza os tijolos como parâmetro de comprimento para iniciar o aprendizado sobre sistema de medidas com as crianças. Agora, uma elaboração do problema 4. Manuel está em um curso de pedreiro e foi escolhido para terminar um muro que estava sendo feito em uma escola. Chegando ao local, ele se deparou com um pedido em branco para comprar os tijolos que estavam faltando. Como Manuel fez para solicitar a compra dos tijolos na quantidade exata para terminar o muro? Então, veja aí uma contextualização, todo o envolvimento da criança, para ver, contextualizando a história, a imaginação, né?
do muro, da situação em si, o que Manuel sentiu quando chegou lá, que ele tinha que completar o muro e ele tinha que comprar os tijolos. Então ali a criança vai debater, já vai raciocinar, cada um vai ter o seu ponto de vista. Então, a matemática nas profissões. Com essa nova versão da situação problema, podemos explorar a matemática que existe em diversas atividades profissionais conhecida pelas crianças, fazendo debate em sala de aula para que elas reflitam e compartilhem conhecimentos com seus colegas. Então aí o professor ele vai ter uma aula de debate, as crianças vão poder refletir, cada uma vai sugerir uma profissão, vão imaginar, vão pesquisar o que aquela profissão faz e vão criar problemas matemáticos no dia a dia daquela profissão. Aproveitando os cálculos feitos na questão 2, vamos treinar um pouco de cálculo mental. Agora observe o problema a seguir. Vamos calcular mentalmente. Então, esse primeiro bombonzinho que está com listradinho, ele vale 4. Esse bombom que tem um coraçãozinho em cima, ele vale 10 vezes o bombonzinho das listinhas. Como a gente sabe que o bombonzinho das listinhas é 4, então 10 vezes 4, 40. Então, se eu for fazer essa soma aqui, dos bombonzinhos de coração, eu sei que eles valem 40, vai ser 40 mais 40 mais 40 é igual a 120. Então, muito bom estimular em sala de aula com os alunos a questão deles fazerem o cálculo mental de forma natural, que eles introduzam no dia a dia dele o cálculo mental. É muito importante que os professores já comecem a trabalhar o cálculo mental nos anos iniciais. Materiais didáticos usados na resolução da atividade: quadro negro, giz, folha xerocada com a situação problema, lápis e borracha, folha em branco e lápis de cor para colorir, porque também pode ser trabalhada aí uma atividade de artes. Aqui a referência, que é a Base Nacional Comum Curricular. Esse foi o site que a gente tomou referência. E por último, uma frase para a gente refletir. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. Essa frase é de Jean Piaget, que foi um filósofo. Então, essa foi a nossa apresentação, essa nossa reflexão, e muito obrigada.